Direto da redação. E eu chamo agora aqui virtualmente aos estúdios Viu Digital o economista Ranulfo Vidigal, articulista do Jornal Diário da Guanabara, do Portal Viu, e ele comenta esta decisão do Copom, que foi anunciada na noite de ontem, de quarta-feira, e o impacto sobre a vida de todos nós. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem? Tudo ótimo, Ranulfo. A redução da taxa de juros, Ranulfo, nesse patamar lhe agradou ou você acha que poderia cair mais? Bom, nós continuamos sendo campeões internacionais de juro alto, porque descontando a inflação, nós temos ainda a maior taxa real de juros do planeta. Em segundo lugar vem o México. Portanto, essa sinalização que o pessoal lá do Banco Central, que é comandado pelos banqueiros, pelos grandes banqueiros do Brasil, eles não estavam aguentando a pressão enorme, o novo governo fazendo enorme pressão, as empresas de varejo quebrando, né, fechando, pedindo concordata, demitindo o pessoal, e a economia travada, né? Uma economia que não se movimenta não gera empregos. Uma taxa de juros abusiva, ela impede a geração de empregos. Portanto, está correto o governo impressionar, e está muito lento ainda o Banco Central em tirar só 0,5%. É só fazer uma conta. Nos próximos 12 meses, nós vamos ter 8 reuniões. Se cair a taxa 0,5% em 8 reuniões, ela vai cair 4 pontos. Portanto, ela vai cair de 13,25 para 9,25. Ainda vai ficar muito alta. Consequentemente, com uma taxa assim tão alta, o crediário vai ainda continuar elevado, com a taxa alta, e principalmente aquelas pessoas que, no momento de dificuldade, precisam recorrer ao cheque especial e tal. Continua caríssimo, 300% ao ano. Portanto, isso é uma questão que trava a economia e que precisa de uma grande discussão no sentido de aliviar o bolso do cidadão comum, que já paga tanto imposto, tanto juro alto e tanta dificuldade de oportunidades produtivas. Antes de fechar esse comentário, eu queria citar para você, Roberto, dado que sua audiência é muito expressiva, que um outro fato divulgado nas últimas horas que eu acho muito relevante é que 1 milhão de pessoas pediram aposentadoria ao INSS e ainda não estão recebendo a sua aposentadoria. Muito provavelmente alguém que nesse momento nos assiste ou está nessa situação ou tem algum parente ou conhecido nessa situação. Portanto, o INSS vai pagar um extra para os seus funcionários, e eles estão prometendo que ao longo desse segundo semestre, esse 1 milhão de pessoas, muita gente, vai passar a receber o que tem direito, a sua aposentadoria do INSS. Isso vai representar também mais circulação de dinheiro na economia, para girar a economia. A economia que não gira não chega a lugar nenhum, né, Roberto? Não chega não, Ranulfo. Você recentemente assinou um artigo aqui no Jornal Diário da Guanabara em que você mostrava o seguinte: a economia dos aposentados, eu não sei se o termo foi esse, eu não lembro aqui, porque eu não estou com a matéria. Eu vou até abrir aqui, porque isso aí me chamou muita atenção. O contingente de aposentados, como é representativo na economia brasileira. Isso foi um artigo anterior, porque hoje está subindo um artigo novo do Ranulfo Vidigal. Mas esse artigo aqui anterior mostra-se a quantidade de pessoas aposentadas que injetam recursos de aposentadoria na economia, além de pessoas que são dependentes desse orçamento, porque muita gente desempregada, é filho, é jovem desempregado e que vai viver também atrelado desse orçamento diminuto, que já é pequeno, não é um orçamento tão generoso, de aposentados. E você fez esse recorte aqui regional. Você está lembrado desse artigo, não está, Ranulfo? Estou lembrado. Aqui regionalmente também tem cidades
que tem um contingente enorme de pessoas já aposentadas que são arrimo de família. E aí, quando você atrasa a aposentadoria, as pessoas têm direito e ficam numa fila interminável, né? Isso é um absurdo. Eu chamei nesse artigo de economia do cuidado. As pessoas pós 65, 60, 65 anos, elas passam por outra faixa na vida, passam a estar na aposentadoria depois de muitos anos de trabalho, e elas dão uma grande contribuição. Eu cheguei a estimar que para o Brasil são 25 bilhões de reais todo mês, que essa circulação de dinheiro de aposentados e pensionistas. E aqui na região, peguemos cidades como Macaé e Campos, que são cidades médias muito importantes no cenário nacional, não chega, é mais do que 200 milhões de reais que os aposentados e pensionistas movimentam nessas duas cidades. Portanto, é um contingente bastante expressivo. A rede de farmácias depende desse contingente, supermercados, vários serviços. Portanto, foi muito bem lembrado por você o que nós colocamos no artigo exclusivo para o Diário da Guanabara, Roberto. O Ranulfo, tem uma outra situação aqui nas prefeituras que eu estou observando aqui ainda sobre aposentadorias, é o número de pessoas que estão pedindo para sair de serviço público, já se aposentar, estão em idade de aposentadoria, a falta de concurso público para a entrada de novos servidores, o que daria um respiro no caixa dos institutos de previdência. Nós temos aqui alguns institutos de previdência aqui na região, é o caso de Rio das Ostras, é o caso de Campos em uma década, se não houver um respiro, esses institutos de previdência eles vão explodir, o Ranulfo. Está arriscado o servidor aposentado ficar sem pagamento. Isso já passou pelo seu radar? Bom, a necessidade de concursos é uma realidade. Peguemos aqui, por exemplo, a cidade de Campos. Ela já está anunciando nas próximas semanas um concurso na educação e um concurso para a Secretaria de Fazenda, para fiscais de renda. Para fiscais de renda, além de fiscais de postura e outras atividades muito importantes. Você citou bem, porque na medida em que muitas pessoas já estão chegando na sua idade de aposentadoria, se não houver esta reciclagem, ou seja, sai a pessoa para se aposentar e paulatinamente entra outra para cobrir o serviço e, consequentemente, contribuir com o fundo previdenciário, as dificuldades de desequilíbrio podem ser crescentes e isso pode gerar algum problema de médio e longo prazo. Muito boa a sua observação, Roberto. Não foi outra questão aqui também que gostaria de enfocar com você aqui, aproveitar que você está aqui, é com relação ao preço da gasolina. E que há uma defasagem entre a gasolina que está sendo vendida pela Petrobras, que a Petrobras está colocando no mercado interno, em relação ao preço da gasolina ou do combustível no mercado internacional, a cotação internacional do barril do petróleo. Ainda que haja uma defasagem, que a Petrobras esteja colocando um produto mais barato no mercado, veja como o petróleo é um bom negócio. A Petrobras ainda obtém um lucro enorme, hein, Ranulfo? Sim, a Petrobras está abrasileirando o preço da gasolina. Porque você lembra que nós chegamos a pagar por um litro de gasolina há pouco tempo, quase R$9, e mesmo a R$6, que é mais ou menos a média atual, 5,50, 5,20, 5,80, a Petrobras tem rios de lucro, cara. Portanto, essa pressão aí que as pessoas estão querendo para aumentar o preço na bomba, no curto prazo não se justifica tanto, porque a Petrobras está considerando agora os custos internos, os custos em reais. E antes você só estava levando em consideração os custos internacionais, os custos em dólares, que são mais caros. Portanto, hoje pode haver uma defasagem, mas não é desse tamanho todo. E eu acho que a Petrobras precisa, nesse momento, dar um respiro para a população como um todo. Porque havia casos, Roberto, que você até citava aí no seu programa,
em que um caminhoneiro saía do Rio Grande do Sul com o preço da gasolina e do diesel a tanto, quando ele chegava no Nordeste o preço era outro. Né? Então não tinha sentido. Então tem que ter um certo tempo de defasagem para as pessoas se reorganizarem, para que os orçamentos não fiquem tão combalidos com essa política de preços dos combustíveis no Brasil. A pressão é porque toda vez que aumenta o combustível, alguém ganha e alguém perde. Quem perde somos nós, consumidores. Quem ganha são os importadores, que deitaram os cabelos, ganharam rios de dinheiro quando o combustível estava a 9. Mas agora eles têm que contabilizar suas perdas possíveis e esperar um pouquinho, porque a população tem que vir em primeiro lugar, né, Roberto? Exato, Ranulfo. Eu me lembro de pessoas na fronteira com a Argentina, saindo, por exemplo, do Rio Grande do Sul para abastecer o carro em postos de combustíveis do outro lado, na Argentina, atravessava para abastecer o carro na Argentina. A Argentina não produz, assim, não é um produtor de petróleo como o Brasil, e vendendo combustível, botijão de gás mais barato do que o Brasil. Saía gente para abastecer na Venezuela. Caramba! Porque o carro é um instrumento de trabalho, né? E aí fica essa política absurda de preços abusivos, né, de combustíveis. Isso sangra demais o orçamento das famílias, né? Nós temos que ter, nesse momento, a capacidade de, recuperar a economia para criar emprego. 2, ter uma certa estabilidade nos preços para as pessoas planejarem seus orçamentos sem tomar sustos, né? Isso é muito importante. A estabilidade de uma economia passa por preços previsíveis e, principalmente, geração de oportunidades produtivas, emprego para a garotada, para a juventude que está estudando, está chegando no mercado de trabalho e precisa ter sua vez, né, Roberto? Perfeito, Ranulfo. Eu quero agradecer Ranulfo Vidigal, economista, articulista do Jornal Diário da Guanabara, do Portal Viu. Você confere ainda hoje artigo de Ranulfo Vidigal novo no Diário da Guanabara, no Portal Viu. Obrigado, Ranulfo, e um bom dia para você. Bom dia para você, parabéns aí, que eu soube que você agora é uma celebridade aí na região dos lagos, com o grande sucesso do programa matinal e das suas publicações. Parabéns, para mim, que sou seu amigo, é bastante interessante e eu fico feliz com isso tudo. Obrigado, Ranulfo. Obrigado aí o pessoal todo em Barra de São João, o pessoal em Rio das Ostras, o pessoal em Búzios, o pessoal, a galera na Baixada Litorânea, região dos Lagos, o pessoal em Macaé. Devo muito isso a vocês. Bom dia, Ranulfo. Abraço.